A relação de Shifuyo, Baji e Ryusei, o novo personagem do spin-off Cartas para Baji, está cada vez mais próxima. Mas mais importante do que isso, se você gosta daquelas batalhas raiz, briga de gangue, como você conheceu lá no início de Tokyo Revengers, vem comigo porque em Cartas para Baji esse é o espírito. Se você chegou aqui e ainda não começou a ver a série, já dá uma olhada aqui no card, todos os reviews até agora. E hoje a gente traz aqui o número 7, que tá bombando mesmo. Logo logo vai estourar uma guerra da qual a gente não viu nada em Tokyo Revengers. Agora no spin-off vamos ver a Toman em ação em outra batalha muito importante. Agora, importante também, galera, é você se inscrever no canal aqui no Reino dos Mangás, é muito importante, e deixar o seu like. Vem aqui embaixo, é bem rápido, prático, e isso com certeza ajuda muito a chegar cada vez mais longe, principalmente nessa retomada do engajamento que nós tivemos uma grave queda. Vamos lá, pessoal, depois da vinheta então vou trazer em detalhes para vocês esse novo capítulo. Vamos então ao capítulo 7 de Cartas para Baji. Já vou comentando com vocês que esse capítulo aqui ele teve um laço muito maior emocional do que de ação. Porque ele começa com o nosso querido Shifuyo uniformizado com seu uniforme da Toman, primeira divisão, e treinando a sua apresentação, repetindo 1 milhão de vezes que ele se chama Shifuyo Matsuno, membro da primeira divisão da Tokyo Manji. E quem tá ali observando de tudo é óbvio, né? Esse telhado parece que é um lugar VIP pro Ryusei, pro Shifuyo e pro Baji, porque o Ryusei obviamente que tá ali em cima observando e perguntando quanto tempo que ele vai ficar repetindo isso. O Shifuyo já fica nervoso, como sempre ele tem essa reação perto do Ryusei, e pergunta quanto tempo que ele tá ali. E óbvio, né, faltou quem? O Baji. O Baji também aparece, cumprimenta os dois, falam que era óbvio que os dois iam estar no telhado, né? Afinal de contas, esse colégio enorme só tem esse lugar para eles se encontrarem. Se você acha que tem outro lugar, comenta aqui embaixo. Agora, tanto faz pro Baji, ele fala pro Shifuyo se ele tem algum compromisso à tarde, e o Shifuyo responde que não. E ele fala que tem uma missão pra ele à tarde e que ele vai, meio que impôs ali a força, que ele precisa de um favor. E óbvio, e o favor era na casa dele, óbvio que o Shifuyo não podia negar. Ele brilhou os olhinhos da criança e ele falou que sim, poderia, era óbvio, todo animado. E assim, os dois vão. E olha, o Baji ainda falou que podia ser algo um pouco difícil pra ele. O Shifuyo já até desconfiou que os dois poderiam ir pra tipo uma luta, pra alguma coisa do gênero, né? E assim as coisas foram se levantando para a tarde. Porque adivinha, na próxima página a gente vê o Shifuyo já fazendo um grave esforço. Será que ele se envolveu numa batalha junto com o Baji? Não, ele tá ajudando na mudança do quarto da mãe dele. A dona Baji tá mudando tudo e olha só, o Shifuyo precisa ajudar já que o Baji está com o braço quebrado. Olha, as coisas vão se levando de uma maneira onde os dois ali conseguem ser idênticos. Os dois, quando eu falo, é o Baji e sua mãe. Eles têm a mesma personalidade, o mesmo jeito difícil, irritadiço, mandão, a mesma coisa. Tudo igual. E o Shifuyo realmente virou um empregado dessa mudança, levando as coisas para um lado, para o outro, como ela preferia. E assim a gente vê um dos comentários mais engraçados desse capítulo, que é quando a mãe do Baji fala que achava que o Shifuyo era um fracote. E o Shifuyo já fica naquele jeitão dele, como assim? Eu sou fraco? Claro que não. Vão continuando na mudança, mas olha, se você acha que as coisas vão ser tranquilinhas, pro Shifuyo pelo menos não, já que ele foi feito de gato sapato nessa história. Teve que inclusive sair para buscar os doces da mãe do Baji. E tem uma outra coisa legal também, tem uma coleção imensa de mangás no quarto da mãe do Baji, que são todos os mangás dele que ela disse que iria ler e que não leu até agora, só foi acumulando. O Baji até pergunta como que ela conseguiu acumular tanta coisa. Quando a gente acha que finalmente as coisas vão se finalizar nessa mudança, a mãe do Baji simplesmente vira e fala que está errado, porque isso iria dar azar para ela, não é dessa forma que deveria ter sido feito. Ela viu ali numa das revistas de moda falando que teria que ser de uma outra maneira e não foi, então vamos fazer tudo de volta. O Baji fala que não, é besteira, isso não dá nada, não tem isso de azar. E realmente ela insiste, como é a atitude do Baji, então ela precisa fazer tudo de volta. Só que nesse grave momento aqui, onde precisa mudar tudo depois do Shifuyo já estar exausto, ele começa a perceber, será que eu sou apenas um empregado pro Baji, ele só me chamou para ajudar, não chamou o Ryusei, porque ele me vê apenas como um empregado para fazer esse servicinho pesado, sujo. Por que ele não chamou o Ryusei, que ele se conhece há tanto tempo, né? Quanto tempo que os dois já são amigos teoricamente, e ele só chamou.
E mesmo assim, né, ele fica meio pensativo e tal, começa a colocar ali desculpas para justificar isso, falando que é porque eles moram próximo, talvez fosse por isso. E continua ajudando na mudança. Só que ele já tá meio cansado. O Baji fala que vai dar uma mãozinha para ele e apenas com um braço ele levanta um armário enorme. E o Shifuyu já fica perplexo porque ele vê que o cara realmente é forte e fica se perguntando o que ele realmente deve ser pro Baji, já que ele deu um pequeno sinal de ajuda, já que ele estava se aproveitando até agora. As coisas ali aparecem que enfim são finalizadas, a mudança é concluída e a mãe do Baji convida o Shifuyu para jantar, né? Afinal de contas foi a tarde toda nessa mudança. E ali eles começam a comer, a comida da mãe do Baji parece ser excelente. E começam a assistir televisão também depois. Uma história de romance, ao mesmo tempo com um assassinato. Eles começam a pensar quem que deve ser o assassino, quem deve ser o vilão. A mãe do Baji ali começa a falar uma ordem ali, que o primeiro que aparece nos créditos era o protagonista, o segundo e terceiro ali, parceiro é a mulher. O quarto provavelmente deveria ser o vilão, chamando o cara de velho. O Baji, óbvio, né, não podia deixar de passar uma piadinha com a mãe dele também. E fala que se aquele cara era velho, o que ela seria? Óbvio que também ela ficou puta da vida, já ficou brava. E os dois começam a rir, né? O Shifuyu, o Baji, a mãe dele. E a mãe dele ali atrás vai observando, né, a situação e percebe que o Baji está feliz. E se você parar para analisar, o Baji raramente fica feliz. Aqui também é um ponto importante pra gente fazer uma relação lá com Tokyo Revengers, que o Baji, ele se afastou do Mike, do Draken e companhia, provavelmente depois dos acontecimentos, né, onde o Kazutora tirou a vida do Shinichiro e foi preso. O Baji não foi, mas acabou se afastando um pouco desses amigos que ele tinha. E o Shifuyu talvez seja justamente essa pessoa que ele encontra para se abrir novamente. E a mãe do Baji percebe isso no olhar, que os dois estão extremamente felizes juntos. Os dois ali também beberam um pouquinho, acabaram capotando no sono. O Shifuyu pensa no que poderia fazer e vai lavar a louça. A mãe do Baji até se levanta nesse momento, percebe que o Shifuyu está ali ajudando ainda e fala que o Baji raramente traz amigos para casa, que para ele ter trazido o Shifuyu, ele deve significar muito para ele. Inclusive cita que o Baji deve ver o Shifuyu como um irmão mais novo. Você tem dúvida que o Shifuyu já se emocionou e abriu um verdadeiro sorrisão, aquele olhar brilhando ao saber e ouvir isso? É óbvio, né, que ele já ficou super feliz. E, enfim, ele vai embora, depois de todo o trabalho que ele teve, uma jantinha boa pelo menos. E no final a gente vê o Baji se levantou com sono, foi atrás dele lá embaixo e juntos ali eles vão até uma loja de conveniências. A gente vê que o Baji pede desculpa depois de tudo por ter utilizado o Shifuyu dessa forma, né, como um verdadeiro empregado. E o Shifuyu meio que revela toda a conversa que ele teve com a mãe do Baji, falando, né, que não tem problema, que pelo menos ele sabe que o Baji vê ele como um irmão mais novo, aquele sorrisão que eu tinha falado pra vocês no rosto. O Baji pergunta do que ele tá falando, naquele jeito durão, mas em momento nenhum ele fica negando ou criando um caso. Inclusive, solta uma risadinha, chama o Shifuyu de idiota. E assim, os dois continuam caminhando agora para retornar ao apartamento. Galera, como eu comentei, esse capítulo foi bem leve, bem emocional e teve um ponto muito importante, porque a relação, a amizade com o Baji e o Shifuyu já começou alguns capítulos, mas foi nesse aqui, lendo isso, que a gente vê onde o verdadeiro laço entre os dois foi criado, não apenas como colegas ou amigos, agora como grandes amigos, os melhores amigos que eles vão se tornar ao longo dos próximos capítulos e óbvio também na saga original de Tokyo Revengers. Espero que vocês tenham curtido também esse review, esse capítulo, não se esqueça de deixar seu like e também comentar aqui embaixo, é muito importante pra gente voltar a subir no nosso engajamento. Se você quiser conversar ainda mais, não se esqueça do nosso clube de membros, onde você tem várias vantagens, e uma delas é o nosso grupo do WhatsApp. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço, valeu!